pessoal, tudo bem? Que a paz e a graça de Cristo esteja no teu coração. É um grande prazer estar com você mais uma vez para estudarmos mais um tema importante na área de conhecimento matemática. E hoje nós iremos estudar sobre a adição algébrica de radicais. E eu quero te convidar a me acompanhar na resolução de alguns exercícios na aula de hoje. Você não pode perder, tá? Venha comigo e vamos assistir mais essa aula tão importante, né? Adição algébrica de radicais. Vamos em frente. Olha só, pessoal. Essa questão diz o seguinte: reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Então, nós temos aqui na letra a raiz quadrada de 12 mais a raiz quadrada de 75 menos 9 vezes a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 27 mais a raiz quadrada de 48. Então, como nenhum desses termos existe a raiz quadrada exata, precisamos fatorar. Então, o 12 na sua forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 3. Então, onde tem 12, nós vamos colocar 2 ao quadrado vezes 3, mais, aonde tem a raiz quadrada de 75, nós vamos colocar a forma fatorada, que é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar assim: 3 vezes 5 ao quadrado, menos 9 vezes a raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 27, a 27 na forma fatorada, é 3 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar aqui 3 ao quadrado vezes 3, mais a raiz quadrada de 48. 48 na sua forma fatorada deu 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar assim, ó: 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Muito bem. Agora, em todos esses termos, nós temos a raiz de um produto. Então, nesse caso, todos os radicando que tem o expoente igual ao índice da raiz, nós vamos sacar para fora do radical, ficando assim, ó, cancelando o índice da raiz com o expoente desse radicando, ele saca para fora. Então, nós vamos ter aqui o 2, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3, mais o mesmo processo nós vamos fazer aqui, ó, cancelando o expoente do radicando com o índice da raiz, nós vamos ter aqui o 5, que vai estar multiplicando a raiz quadrada de 3, menos o 9 vezes a raiz quadrada de 3, nós vamos repetir, mais, cancelando o índice do 3 ao quadrado com, aliás, o expoente do 3 ao quadrado com o índice do radical, nós vamos ter aqui o 3, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3, mais, nesse caso aqui nós temos dois fatores com expoente igual ao índice da raiz, que é esse 2 e esse outro aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4, vamos logo colocar dessa forma, 4, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3. Beleza, agora, o que nós temos aqui, ó? Nós temos todos os termos com o mesmo índice e com o mesmo radicando. Então, isso significa que nós vamos poder colocar o radical, a raiz de 3, nós vamos colocá-lo em evidência e vamos somar algebricamente os fatores externos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 mais o 5 menos 9 mais 3 mais 4. Tudo isso multiplicado por
a raiz quadrada de 3. E agora nós teremos aqui o seguinte, essa soma algébrica. 2 mais 5 é igual a 7. 7 menos 9, isso é igual a menos 2. Menos 2 mais 3 é igual a 1. 1 mais 4 é 5. Então, vai ficar aqui, ó, 5, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, essa aí é a solução dessa letra. Vamos ver a letra B. Na letra B, nós temos 4 que está multiplicando a raiz quadrada de 125, mais 3 que está multiplicando a raiz quadrada de 45, menos 30 que está multiplicando a raiz quadrada de 5. Então, como esses termos não têm raiz quadrada exata, nós faremos da mesma forma que fizemos na letra A, fatoramos, tá? Então, o 125 ficou 5 ao quadrado vezes 5, essa forma fatorada aqui. Então, nós vamos ter aqui o 4, que está multiplicando a raiz quadrada de 125, que nada mais é do que 5 ao quadrado vezes 5, mais os 3, que está multiplicando a raiz quadrada de 45. 45 ao quadrado deu 3 ao quadrado vezes 5. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Menos 30, que está multiplicando a raiz quadrada de 5. Agora, olha só o que nós temos aqui. Nós vamos agora cancelar, colocar para fora do radical, melhor dizendo, todos os radicandos que têm o expoente igual ao índice da raiz. Então, nós teremos aqui no primeiro termo o 4, que está multiplicando esse 5 ao quadrado com o índice do radical. Ele sai para fora do radical, ficando aqui 4 vezes 5. E esse produto aqui vai estar multiplicando a raiz quadrada de 5, que permanece dentro do radical. Mais esse 3 permanece aqui fora. Vamos cancelar o expoente desse radicando com o índice do radical. Nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 3, que vai multiplicar a raiz quadrada de 5, menos 30, que multiplica a raiz quadrada de 5. E agora nós vamos efetuar esses produtos aqui, tá? 4 vezes 5 é igual a 20, que multiplica a raiz quadrada de 5, mais 3 vezes 3 é igual a 9, que multiplica a raiz quadrada de 5, menos 30, que multiplica a raiz de 5. Agora, nós temos todos os termos com radicais, com índice do radical igual e radicando também igual. Isso significa que esses termos são semelhantes, esses radicais são semelhantes. Então, nós vamos colocar o radical em evidência, que é o raiz de 5, e vamos somar algebricamente os fatores externos. Vai ficar 20 mais 9 menos 30 vezes a raiz quadrada de 5. Então, aqui nós temos 20 mais 9 é 29. 29 menos 30, isso é igual a menos 1, que multiplica a raiz quadrada de 5. Menos 1 vezes raiz de 5, isso aqui é a mesma coisa que menos a raiz quadrada de 5, tá? Então, menos raiz de 5 é a solução da letra B. Agora vamos olhar aqui a letra C. Na letra C nós temos aqui o seguinte: a raiz quadrada de 54 mais a raiz quadrada de 6 menos a raiz quadrada de 150 mais 2 vezes a raiz quadrada de 24. Então, é 54, 6, 150 e 24 não tem raiz quadrada exata.
Então, temos que fatorar cada um desses radicando. Então, 54 na forma fatorada deu isso aqui. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, onde tem 54 no radicando, nós vamos colocar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3, mais a raiz quadrada de 6, menos, aonde tem 150, eu vou colocar 150 fatorado, que deu 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, mais o 2, que está multiplicando a raiz quadrada de 24, e 24 na sua forma fatorada deu 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3. Então vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Muito bem, agora chegou o momento de nós colocarmos os fatores que tem o expoente igual ao índice do radical para fora do radical. Então aqui nós teremos 3 ao quadrado, né, que tem o expoente 2, cancelando com o índice do radical, nós vamos ter aqui fora do radical 3, que vai multiplicar a raiz quadrada de 2 vezes 3, que é 6, vamos logo colocar aqui assim, mais raiz quadrada de 6, menos, aqui nós vamos ter o 5 ao quadrado, que vai ser cancelado com o índice do radical, então nós vamos ter aqui o 5 fora do radical, que vai multiplicar 2 vezes 3 aqui, que vai dar 6 também, e sai, e fica dessa forma aqui esse termo, mais o 2, que está multiplicando a raiz quadrada de 24 na forma fatorada, vamos jogar esse 2 ao quadrado, cancelando ele com o índice da raiz, colocar para fora do radical. Então nós vamos ter aqui esse 2 que já estava aqui, vezes esse 2 que saiu, tudo isso multiplicando a raiz quadrada de 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então nós temos aqui agora o seguinte, apenas vamos efetuar esse produto aqui para ficar mais fácil a visualização. 3 vezes raiz de 6 mais raiz de 6 menos 5 raiz de 6 mais 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 6. Agora observe que nós temos aqui radicandos iguais e índices iguais, termos semelhantes, radicais semelhantes. Poderemos colocar o radical em evidência e somar os termos externos, fatores externos. Então vai ficar assim, ó. Esse fator externo aqui, que é o 3, vem para cá. Aqui tem 1 que está multiplicando a raiz de 6, apesar dele não aparecer, né? Mais 1, menos o 5, que está aqui, menos 5, mais 4. Tudo isso multiplicando a raiz quadrada de 6. Isso aqui é igual. Então, nós temos aqui 3 mais 1, 4. 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 mais 4, isso aqui é igual a 3. Que multiplica a raiz quadrada de 6. Então, 3 vezes a raiz quadrada de 6 é o resultado dessa expressão. Um número real, P, é tal que P é igual a 72, aliás, a raiz quadrada de 72, mais 3 vezes a raiz quadrada de 200, mais a raiz quadrada de 392. Qual é o valor do número P? Considere a raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Então, vamos lá. O número P, essa expressão está aqui para calcularmos o valor do P. Só que os números 72, 200 e 392 não têm raiz quadrada exata, então temos que fatorar
fazer a fatoração, que é através da decomposição em fatores primos. Então, o 72, uma vez decomposto, ficou assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como o índice da nossa radical é 2, então nós organizamos assim, ó. O 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado, vezes o 2, vezes 3 ao quadrado. Então, onde tem 72, nós vamos dizer que é o seguinte: P é igual a raiz quadrada de 72, só que na forma fatorada. Fica 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Mais o 3, que está multiplicando a raiz quadrada de 200. 200 fatorado ficou assim: 2 ao quadrado vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Então, no lugar do 200, nós vamos colocar na forma fatorada aqui, ó. 2 vezes 2, aliás, 2 ao quadrado vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Mais a raiz quadrada de 392. 392 na forma fatorada ficou assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 7 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 7 ao quadrado. Ok. Agora, usando a propriedade de uma das propriedades do radical, nós vamos dizer que o P é igual a... Vamos dar o passo seguinte nessa expressão. Vamos colocar para fora do radical todos os radicandos que têm o expoente semelhante ao índice do radical. Então, cancelando o índice com o expoente, esse fator sai para fora do radicando, vezes esse 3 aqui, que também tem um expoente igual ao índice, e isso aqui vai ficar multiplicando a raiz quadrada de 2, mais o 3 que já está aqui fora. E agora nós vamos sacar para fora o 2 ao quadrado, cancelando com o índice da raiz. Ficar aqui 3 vezes 2, vezes esse 5, que também tem o expoente igual ao índice da raiz. Tudo isso vai ficar multiplicando a raiz quadrada de 2. Mais, aqui nós teremos, vamos sacar para fora 2 ao quadrado, que tem um índice, que tem um expoente igual ao índice da raiz. Vai ficar 2, vezes o 7 também, que tem o expoente igual ao índice da raiz, vem para fora. E eles vão ficar multiplicando a raiz quadrada de 2. Ok. Passo seguinte, vamos multiplicar esses produtos aqui externos. Então, nós vamos dizer que P é igual 2 vezes 3 é 6, que vai estar multiplicando a raiz quadrada de 2, mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30, que vai estar multiplicando a raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 7, 14. 14, que está multiplicando a raiz quadrada de 2. E agora nós temos aqui radicais semelhantes. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, índice 2, índice 2. Vamos colocar o radical em evidência. E vamos dizer que P é igual a 6, o fator externo do radical, né? Mais 30, mais 14. Tudo isso multiplicado pela raiz quadrada de 2. E aí nós teremos 6 mais 30, 36. 36 mais 14, isso aqui é igual a 50. Então, nós teremos aqui 50, que está multiplicando a raiz quadrada de 2. Agora, olha só, 50 vezes a raiz quadrada de 2. Na questão pede para considerarmos a raiz quadrada de 2 igual a 1,41, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa continha bem aqui. Então, P é igual, vamos só calcular o resultado aqui do número P. 50 vezes
1,41. Repetimos esse 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Nós temos aqui duas casas decimais num dos fatores. Vamos conferir aqui, ó. 1, 2. Então, nós teremos aqui 70,50, que é a mesma coisa que 70,5. Então, 70,5 é o resultado, é o valor, aliás, do número π. Qual é a forma mais simplificada de cada uma das frações? Então, nós temos aqui na letra A, no numerador, a raiz quadrada de 28 mais a raiz quadrada de 175 sobre a raiz quadrada de 63. Como nenhum desses termos tem raiz quadrada exata, então fatoramos 28. Então, nós teremos aqui, ó, a raiz quadrada de 28 na forma fatorada vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 7, mais o 175 fatorado também deu 5 ao quadrado vezes 7. Vamos colocar aqui 5 ao quadrado vezes 7. Tudo isso dividido por a raiz quadrada de 63. 63 na sua forma fatorada deu 3 ao quadrado vezes 7. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 7. Ok. Então, agora, nesse momento, nós vamos tirar para fora do radical os fatores que têm o expoente igual ao índice da raiz. Nesse caso aqui vai sair o 2, porque o índice aqui é 2. Então, vai ficar 2, que multiplica a raiz quadrada de 7, mais, aqui vai acontecer a mesma coisa, vai sair o 5, porque o seu expoente é igual ao índice da raiz. Então, vai ficar 5, que vai multiplicar a raiz quadrada de 7. Perdão, de 7. Tudo isso dividido por... Aqui nós vamos ter 3 ao quadrado. Vai sair o 3 porque tem o mesmo índice do radical. E vai multiplicar a raiz quadrada de 7. Então, olha só. Agora, em cima nós temos radicais semelhantes. Então, nós vamos fazer aqui direto. Somar os fatores externos. 2 mais 5, isso aqui vai ser igual a 7. Que vai multiplicar a raiz quadrada de 7. Tudo isso aqui dividido por 3 vezes a raiz quadrada de 7. Agora observe. Nós temos 7 raiz de 7 dividido por 3 raiz de 7. Se cancelarmos a raiz de 7 com raiz de 7, nós vamos ficar apenas com 7 terços. Tá? Então, 7 terços é a solução dessa primeira letra. Tá bom? Agora vamos para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte, ó. A raiz quadrada de 50 menos a raiz quadrada de 18 dividido pela raiz quadrada de 200. Então, a raiz quadrada de 50, na sua forma fatorada, ficou assim, igual a 2 vezes 5 ao quadrado, né? Exatamente aqui, ó. 2 vezes 5 ao quadrado. Então, nós vamos só substituir. A raiz quadrada de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado, menos a raiz quadrada de 18, que é 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2 vezes 3 ao quadrado sobre a raiz quadrada de 200. A raiz quadrada de 200 é 2 ao quadrado vezes 2
vezes 5 ao quadrado. Beleza. Agora, nós vamos sacar para fora do radical todos os fatores que têm o expoente igual ao índice da raiz. Então, aqui em cima vai sair o 5, vai ficar assim, 5, que multiplica a raiz quadrada de 2, menos. No outro lado, no outro termo, vai sair o 3, porque tem, cortando o expoente do 3 com o índice da raiz, ele vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por... Aqui nós teremos o seguinte, ó. Sacando esse 2 com o índice da raiz, nós teremos 2, que vai multiplicar esse 5 também, que vai sair cortado com o índice da raiz, vezes a raiz quadrada de 2. Tudo isso é igual. Aqui em cima nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar em evidência o radical, que é a raiz de 2, e vamos fazer essa subtração ou soma algébrica, né? No numerador. E aqui embaixo nós vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5, 10, que vai multiplicar a raiz quadrada de 2. Agora nós temos 5 menos 3, isso aqui é igual a 2. Então nós teremos aqui 2 vezes a raiz quadrada de 2, dividido por 10, que multiplica a raiz quadrada de 2. Repare que nós temos raiz de 2 no numerador e no denominador. Nós podemos cortar e nós vamos ter 2 décimos. Então, o que vai sobrar vai ser 2 décimos, que é uma fração que pode ser simplificada por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado, a forma mais simplificada dessa fração é 1/5. Tá bom?